E eu não quero deixar de falar deste pacote de segurança pública que foi anunciado hoje lá em Brasília pelo governo, pelo presidente Lula. A nossa Giulia Chechia, intrépida, beijo Giulia, ela nem sempre aparece aqui no programa, mas ela está sempre em alguma missão e está sempre participando e mandando coisas para a gente, e ela está acompanhando o anúncio. E ela mandou uns pontos principais aqui desse anúncio que eu queria trazer para vocês, para ouvir você, Magno, e os comentários dos nossos espectadores e tudo isso. Então, muito resumidamente, é um programa de 11 bilhões de reais do governo federal. É um programa que se chama Brasil contra o Crime Organizado e que foi já um pouco mais bem detalhado nessa apresentação, mas ainda tem alguns pontos que não estão muito claros e eu acho que vão ser esclarecidos aí ao longo do dia, espero que sejam, porque é uma ação claramente eleitoral, tá, gente? Ninguém aqui está fingindo que não porque é uma área sensível do governo, é um tema de muita preocupação do eleitorado e é um momento em que o governo precisa de mostrar resultado porque está com a popularidade em baixa e com o seu principal concorrente aparecendo na frente, ainda que na margem de erro, em todas as pesquisas. Então, seria muito ingênuo desconectar uma coisa da outra e nós não vamos ser ingênuos aqui. Isso posto, usei 3 vezes isso posto hoje, tem alguns vícios que pegam na nossa boca às vezes, né? Vamos lá. Alguns dos pontos principais. O programa tem 4 eixos: asfixia do crime organizado, e aí o ministro da Justiça, que você não sabe o nome, eu não sei o nome, o Magno não sabe o nome, eu sei porque está escrito aqui, mas de cabeça ninguém sabe. É o Wellington César Lima e Silva, ficou fazendo referência a carbono oculto, que se transformou na principal referência mesmo de ação do governo federal contra o crime organizado, porque realmente foi uma operação muito grande que mirou numa rede, naquela rede de combustíveis e tudo mais, mas que também atingiu o coração financeiro daquele esquema, do crime organizado, do PCC em particular, e por isso fez outro tipo de repercussão. Então, é claro que se torna uma bandeira e não à toa é frequentemente usado como exemplo. Então, é um programa que procura asfixiar a parte financeira do crime organizado e um dos outros eixos é levar aos 138 presídios do Brasil um reforço na segurança que os deixem com cara de segurança máxima, a exemplo dos presídios federais. Aumento do esclarecimento da taxa de homicídio, que é uma promessa, gente. Eu fiz uma reportagem em 2013, governo Dilma, 2013 em Brasília. A taxa de resolução de homicídio no Brasil é ridícula, é coisa de 8%, e é uma promessa muito antiga, é um problema crônico na segurança pública brasileira. Então, tem essa promessa de aumentar. E como? Investindo mais em inteligência, em polícias técnicas e periciais. E o combate ao tráfico de armas. Esses são os 4 eixos. Eu não estou fazendo muitas críticas ainda, estou só... E eu quero, por último, trazer a fala do Lula, que aí eu jogo para você porque eu já falei demais. O Mota falou antes do Lula, falou do esforço da Câmara em acelerar as pautas de segurança que o governo mandou. O Lula diplomaticamente agradeceu o Mota por essa celeridade. E aí falou que precisa conversar mais com os governadores a respeito de como o Poder Judiciário... como os governadores prendem e o Poder Judiciário solta, que é uma das reclamações mais correntes na boca do povo, que assim, é uma coisa, senso comum de que a Justiça prende e depois a polícia prende e a Justiça solta, obrigada. Aí o Lula fala que o crime organizado não está na favela, está nas coberturas, no sistema financeiro e no Congresso Nacional.
contrariando o que José Dirceu me disse aqui nesse estúdio, do tanto que é perigoso transformar o Congresso como inimigo do povo. E, por fim, dizendo que o dia que o Senado aprovar a PEC da segurança, o governo vai criar o Ministério da Segurança Pública e que ele, Lula, não quis criar antes porque entendia que, primeiro, o Congresso tinha que legislar sobre o papel do governo federal na segurança pública, que a PEC da segurança pública é essa tentativa de consolidar a legislação em torno de como o governo deve operar. Então, esses são os pontos-chave. Quero te ouvir, já falei demais, ele falou bem mais coisa, tá? Tem mais coisa aqui, o material da Júlia tá mais rico, se você quiser me perguntar, eu respondo mais coisa. Bem, tem muita coisa pra gente destrinchar. E, primeiro, o crime organizado está nas favelas, sim, né? No Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, há mais de 5.000 barricadas postas ali pelo crime organizado. Pode não ser o crime organizado de terno e gravata, que aí sim são essas pessoas, esses setores aos quais o Lula fez referência. Está na Faria Lima, está no Congresso Nacional, está nos escritórios de advocacia, está em muitos lugares, mas está nas favelas também. A gente não pode negar o óbvio, e muito mais sendo o presidente da República. O presidente da República precisa entender e falar a verdade sobre o país que ele governa, e no Brasil há crime organizado nas favelas. A medida do governo toca em pontos muito importantes. Você falou sobre a taxa de resolução de assassinatos. Quando o criminoso, o assassino, consegue fugir do flagrante, essa taxa cai ainda mais. Então, a nossa taxa é baixa e inclui já pessoas que a polícia consegue prender ali imediatamente. A resolução do crime é feita imediatamente. Se o criminoso consegue fugir do flagrante, essa taxa é muito, muito, muito baixa. E aí é necessário esse investimento, é muito útil esse investimento, é necessário investir em inteligência, é necessário pensar de quais formas o governo federal pode atuar. É claro que asfixiando financeiramente é uma delas, o controle das fronteiras é uma delas. O problema disso tudo, além de ser posto no mês 5 de um ano eleitoral, é a costura política. O governo federal, para atuar na segurança pública, como exemplificado na própria PEC, que o presidente comentou, necessita de uma negociação política complexa, porque a segurança pública, constitucionalmente, a parte mais visível dela é atribuída aos estados, e os governadores têm resistência por uma questão de atribuições, não querem perder atribuições, não querem ver o papel das suas polícias esvaziado, e obviamente também é uma questão política aí. O governador não quer servir de trampolim para uma ação do presidente da República, que talvez seja seu opositor, para que se cacife no ano eleitoral. E um terceiro ponto é que o que a população espera verdadeiramente é um outro tipo de atuação. Não é exatamente a atuação na inteligência, não é a atuação no aumento da resolução de assassinatos, não é asfixiar a vida financeira das organizações criminosas, é isso tudo também, mas acho que o que traz resultado eleitoral é um outro papel que o governo federal não pode fazer, a não ser por uma intervenção na segurança pública do Estado e tal. É uma questão das polícias civil e militar. As pessoas querem ver ação na segurança pública. É claro que aumento de resolução da taxa de assassinatos é desejável. É claro que a melhor fiscalização nas fronteiras é necessário, é desejável. Mas elas querem coisas que são da atribuição da polícia local, da polícia civil, da polícia militar. Hoje nós temos as polícias municipais. É esse tipo de ação. E aí os instrumentos para o governo federal, para o Lula, são muito limitados. São muito pequenos, são. O presidente repetindo uma dificuldade, de novo, da esquerda, uma dificuldade histórica da esquerda, uma dificuldade que o PSDB também tinha, não conseguiu falar de segurança pública para a população, da cadeira presidencial, de uma forma que a população entendesse que essa era uma das principais bandeiras do governo.
Porque essa era uma das principais bandeiras da população, essa é uma das principais preocupações da população. A preocupação com a corrupção subiu muito nos últimos meses e encostou em segurança pública. Mas nos últimos 5, 10 anos, segurança pública está no topo de todas as pesquisas como a principal preocupação da população. E o governo federal não conseguiu se conectar com as pessoas nesse tema. Jair Bolsonaro tinha esse tema como central na sua carreira política. E também falava muito mal, não tem nenhum grande projeto, não liderou também um grande projeto para diminuir a insegurança das pessoas nas cidades. Mas Lula, sabendo disso, também não conseguiu criar uma conexão orgânica, uma comunicação orgânica para a população de que essa era uma questão prioritária. Então, nós temos um presidente atrás de popularidade e voto, mas com instrumentos, pelo menos nesse momento, mês 5 do ano eleitoral, limitados. Um presidente que não conseguiu construir, não por demérito dele, mas pela complexidade do tema, um relacionamento com os governadores que fizesse pelo menos a presença do governo federal mais percebida lá na ponta, e um programa que, por mais que toque em questões significativas, que podem ter efeitos razoáveis no médio prazo, não é exatamente uma resposta ao que as pessoas estão sentindo. Pode talvez ser o melhor que o governo Lula pode oferecer em maio de 2026 para a população, mas não endereça exatamente qual é a preocupação das pessoas, que é o roubo do celular, é o roubo do carro, é um problema da violência urbana, da negação de direitos que o crime organizado impõe, sim, às pessoas, independentemente de onde moram, mas principalmente nas áreas mais pobres das grandes cidades brasileiras. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes Premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.